Contabilidade, para aqueles que não sabem, é uma ferramenta para enganar incautos empresários, investidores. Vocês poderiam ter entrado em administração, mas isso é uma posição minha, pessoal. Administração, ninguém precisa fazer faculdade. A gente nasce sabendo administração, pelo simples fato de que 4 anos para aprender a gastar menos, poupar mais, tudo bem. Vocês poderiam também passar 4 anos. Deixa eu perguntar, tá tudo certo? Eu preciso que o senhor coloque também. Tá sim. Eu acho que é lá. É aqui, ó. Eu não sei. O senhor coloca qual? Vocês poderiam também estar fazendo atuária, que se diz ciência. Mas eu acho que ninguém gostaria de ser uma calculadora ambulante calculando o preço de seguro para o resto da vida. Né? Então, olha só. Eu já falei que meu nome é Bruno Teodósio. Esse rapaz aqui instalou uma câmera, vocês perceberam agora. Existe um projeto internacional de várias universidades, onde o nosso material que é produzido, ele é disponibilizado pela internet. Nós estamos aqui na USP, o professor Carlos Eduardo está com esse projeto de forma pioneira. A gente está tentando implementar aqui e ver se funciona. Se vocês forem... Eu não sei. E ver se funciona. Você não é hacker que você falou? Essas coisas de computador, você me desculpe. Então, olha só. Bom, você vai ver então, olha só. Essa câmera, ela faz parte desse projeto. Quando vocês forem no YouTube e colocar lá do MIT, existe um canal do MIT, onde eles disponibilizam os vídeos. Existem também outras universidades que disponibilizam o conteúdo do seu saber, e a gente aqui, de forma pioneira, a gente está fazendo isso. Bom, eu disse que eu era doutorando, meu nome era Bruno, mas eu não falei qual é a matéria. A nossa matéria se chama Introdução à Economia, é a matéria, tudo certo? Obrigado, viu? A matéria é a EI 0106, é o código da nossa disciplina, e eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou precisar ler algumas coisas aqui. Eu sistematizei uma conversa inicial para que a gente pudesse ter, porque isso aqui não é uma aula de conteúdo, isso aqui é uma aula de apresentação. Isso aqui é uma aula de apresentação, e se mais alguém tiver celular, por gentileza, desligue. E eu gostaria de conversar algumas coisas com vocês. Primeira coisa, acho que mais importante dizer, essa aula era feita nos últimos anos por professores do primeiro semestre de vocês. Então vinha professor de cálculo da matéria. Acho que é 6, não, por favor. Então, olha só. Vinha professor de cálculo da matéria, vinha professor de clássicos do pensamento econômico da matéria, vinha professor de contabilidade da matéria. E nos últimos anos essa matéria voltou para a nossa área de introdução à economia, acho que é óbvio, né? Uma aula inaugural. Então, nada mais justo do que ficar com introdução à economia. Eu acho que o importante de ficar com introdução à economia é porque hoje os senhores terão o primeiro contato com o pensar de um economista, com a forma como um economista pensa. O nosso raciocínio, ele por vezes é muito contralógico. A gente pensa uma coisa pelo senso comum, acredita que aquela resposta está certa, e quando a gente vai para a teoria econômica, a gente vê que a nossa resposta nem sempre estava certa. Então o que acontece? Hoje eu vou trazer algumas coisas para a gente poder pensar um pouquinho como funciona essa lógica de raciocínio do economista. Eu vou falar um pouco de mim para vocês também saberem em que terreno vocês estão pisando. Bom, sou o Bruno, eu sou formado na GB do Rio e eu comecei a fazer mestrado aqui pela USP agora. Só que, mediante uma pesquisa que eu estava fazendo, o meu mestrado ele foi considerado, tem um exame preliminar que é feito quando você está fazendo mestrado, ele foi considerado uma boa tese, bons resultados que a gente estava chegando, então o meu mestrado foi qualificado com doutorado. Por isso que eu estou fazendo doutorado aqui agora. E eu acho que é importante eu dizer, agora vocês vão me xingar, mas por eu ser também aluno aqui da casa, eu acho que eu vou poder falar algumas coisas de uma realidade que os senhores não gostariam muito de ouvir. Mas eu acho muito importante eu dizer. Primeiro de tudo, antes da gente entrar na nossa discussão um pouquinho com um teor mais acadêmico, vocês devem ter recebido parabéns por terem entrado na USP, devem ter comemorado com amigos, com família,
mas a realidade da nossa universidade não é mais a mesma. Já quando eu fiz a minha graduação no Rio de Janeiro, porque já quando eu fui fazer minha graduação, não importa quando, a USP já caminhava para uma decadência que hoje, os senhores podem ver, é latente. Infelizmente, eu não tenho como mentir para os senhores. Eu fui para o Rio de Janeiro e lá eu vi a diferença da nossa universidade para a GV do Rio. A nossa grade na graduação aqui, ela é muito defasada, pelo menos 30 anos defasados nós estamos. Isso na graduação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos um grande problema de professores. Vocês devem ter visto, saiu até uma notícia agora na Folha, se não me engano, que o Alckmin pediu para contratar 2.700 professores. A gente vive um problema de escassez de professores. Alguns vêm para a faculdade, aqui para a Faculdade de Economia, fazem a sua prova para ingressar como docentes e não passam. Outros passam e acabam indo para a GV, INSPER. Eles acabam pagando melhor e a gente sabe que não há saber sem comer, se vestir, se manter. Uma coisa que mostra que a nossa grade é um tanto desatualizada e que nossos professores são um tanto descolados da realidade é que se vocês olharem o Jornal Nacional, por exemplo, quais são os índices que saem? São os índices do IBGE ou os índices da FGV. Então o que acontece? A gente precisa reformular um pouco essa realidade, como está a nossa universidade no tocante à Faculdade de Economia. Não posso falar dos outros institutos, eu posso falar aqui estritamente de Economia, não posso falar nem do resto. Você pode ver para mim se está no frio aí o ar-condicionado? Pingando aqui. Uma outra coisa que eu acho importante dizer para vocês é que alguns professores, isso eu gosto de falar sempre, eu já dei essa aula mais de uma vez, alguns professores os enxergam como externalidade negativa. O que é externalidade negativa? Externalidade negativa é um conceito na economia. Num processo produtivo, a gente às vezes causa uma consequência por causa daquele processo produtivo que não é muito desejada. Por exemplo, poluição. A gente faz um processo produtivo e, em consequência, a gente polui o meio ambiente. Isso é uma externalidade negativa. Se eles são externalidade negativa, e eu também, quando sou aluno do doutorado, pelo fato de que os professores que estão na USP, eles não estão aqui para serem docentes. Eles estão aqui, a gente sabe que os 3 pilares da universidade são pesquisa, ensino e extensão. Eles estão aqui porque aqui na USP é o melhor local para se fazer pesquisa hoje em dia no Brasil. Então eles vêm para cá e vêm fazer pesquisa. E como a externalidade negativa do processo de produção do saber, que é a pesquisa, parecem os senhores. E eu, enquanto doutorando. O que acontece? Eu prefiro falar para vocês isso, que vocês ouçam de um aluno, do que vocês tenham que sofrer na marra, às vezes pedir um professor alguma coisa, conversar com o professor, não serem bem recebidos, terem problemas. Então, eu queria falar essas coisas para vocês. E, para terminar esse cenário catastrófico, o último ponto negativo que nós temos aqui é que vocês já viram muitos pontos positivos, né? Eu preciso falar um pouquinho também, preciso trazer vocês um pouquinho para a realidade, porque afinal, o nosso exame de pós-graduação se chama ANPEC, que é a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia. O exame da ANPEC, os alunos da FEA dificilmente passam. Então o que eu falo para vocês? Estudem. Estudem porque se os senhores querem fazer uma pós-graduação, que hoje em dia não adianta mais uma graduação, você pode falar que você veio da USP, que você veio da UFRJ, do INSPER, da GV. Quantos se formam aqui? Os senhores precisam ter uma qualificação, uma vantagem comparativa em relação aos seus colegas. E eu acho que um mestrado, um doutorado, nada mais são do que isso. O que é importante? Apesar desse cenário catastrófico, apesar desses problemas todos, existem 2 projetos em andamento aqui na USP, aqui na FEA, né? Isso é em nível de USP, mas aqui na FEA a gente está implementando, que é trazer alguns professores da pós-graduação para a graduação e uma reforma de grade que está para acontecer. Então, os senhores não fiquem também, eu falei isso tudo, bati e agora eu abafo um pouco, porque também não é exatamente essa história catastrófica. Professor, mas a gente que entrou agora vai se beneficiar dessa mudança na grade ou é só para os próximos? Então, isso depende de como vai funcionar as instâncias mais superiores da FEA, porque isso passa por várias instâncias até chegar na USP, até ser aprovado por reitoria e tudo mais. Parece que dentro da FEA existe a ideia de que isso seja implementado quanto antes. A gente
gente sabe que passar por um monte de instâncias, chegar a um monte de colegiado, a gente tem que passar por aqui, comissão de graduação, depois a gente tem que ir para a reitoria. São 7 ou 8 colegiados, eu não lembro bem de cabeça agora, mas eu acho que sim. Pelo menos no último ano eu acho que sim. Mas é que a gente entrou agora. A gente pode ter uma mudança de grade no meio? Né? Pode. E se tiver a mudança de grade, ela é aplicada a partir do momento que ela é aprovada. Se for aprovada hoje, a partir de amanhã ela entra em vigor. E aí o que acontece? Tem uma matéria que precisa ser ajustada, no final do ano letivo, quem cursou aquela matéria, ajusta aquela matéria. Existe essa matéria que eu estou dando para vocês, que é a Introdução à Economia, ela na verdade era Introdução à Economia 1 e 2. E depois ela foi separada em duas, Introdução à Economia e Contas Nacionais. Porque na verdade a Introdução à Economia é Introdução à Microeconomia. Não é bem Introdução à Economia. E a matéria de Contas Nacionais é Introdução à Macroeconomia. E antes era tudo dado num balaio só. Os alunos que estavam cursando essas matérias tiveram pequenos ajustes incrementais e o currículo deles é perfeito, não tem problema nenhum. Se precisar, se tem uma aula para compensar o conteúdo que você pede, isso não tem problema. Respondido? Eu sei que vocês devem ter visto ano passado esse negócio de greve, esse negócio de... Alguns dizem que foi por causa de maconha, alguns dizem que não, mas enfim. Se vocês vieram para a USP pensando que aqui tem essa historinha de comunismo, socialismo, vocês estão enganados. Tá? Eu acho que uma coisa, e agora é um pouquinho daquele raciocínio contralógico, viver numa sociedade escravista é melhor do que viver numa sociedade comunista. Pelo simples fato de que numa sociedade escravista, cada um tem um senhor. Numa sociedade comunista, o que acontece? Todos são senhores de todos, no limite ninguém é dono de ninguém. E é um caos, uma barbárie. A própria realidade histórica já nos mostrou isso. Então, não venham para cá achando que aquilo que os senhores viram na televisão é a realidade aqui da nossa faculdade de economia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, e acho que para terminar, deixa eu ver aqui, para terminar a nossa discussão prévia. Não acreditem em nada do que o pessoal do centro acadêmico fala para vocês. Eu já fui aluno de graduação, eu sei como é que é esse exemplo, o pessoal do centro acadêmico faz isso, faz aquilo, faz churrasco, faz... enfim. Esse pessoalzinho, metidinho revolucionário, está aqui para atrapalhar o nosso processo de conhecimento. A gente tentando produzir, eles ficam atrapalhando, querendo entrar em sala para dar informe, querendo... enfim, é complicado. Eu estou pedindo para vocês não acreditem no que o pessoal do centro acadêmico fala. Bom, como a gente teve esse atraso de um bom tempo, já são 8 horas, a gente só tem até 8h30, eu vou talvez comer algumas coisas aqui que eu teria que falar para a gente poder conversar. Eu queria conhecer um pouquinho de vocês. O senhor falou como é que vocês se chamam? Wagner. Por que você escolheu economia? Bom, porque eu tive um desencanto, eu já fiz jornalismo, eu tive um desencanto, trabalhei em jornalismo econômico, aí me interessei. Estamos aí. Tá. A senhora escolheu economia por quê? Isso. Porque eu gosto de exatas, humanas. Ótimo. Alguém mais aqui gosta de matemática? Pode levantar a mão, por favor. Tá. E de história? Alguém aqui gosta de história? Bom, eu queria dizer para vocês, os senhores estão fazendo faculdade de economia. Aqui não é história. Aqui não é matemática. Eles são simples ferramentas do nosso processo de desenvolvimento da teoria econômica. Mas, se os senhores querem fazer matemática, os senhores atravessem a rua, se dirijam à direita, Instituto de Matemática e Estatística, o IME, receberá todos de bom grado. Do outro lado, sem nenhuma inclinação ideológica, vão para a esquerda. E ali existe a FEFELESH, a Faculdade de Letras, Ciências Humanas, Filosofia, aquela baboseira toda. Os senhores terão boas aulas de história lá. Eles vão gostar muito de receber feanos. É o sonho. E aí vocês vão perguntar para mim, tá, mas se não é matemática, se não é história, o que é economia? Economia, no limite, como é que a gente pode definir economia? Economia é dinheiro. Se os senhores vieram para cá querendo fazer o seu primeiro milhão antes dos 30 anos, bem-vindos ao clube. Porque aqui é esse o perfil de aluno que nós esperamos. Tá? Então, quem quiser fazer história, sociologia, FEFELESH, quem quiser matemática, cálculo numérico, álgebra matricial, química, tá? Eu acho que a gente podia dar só uma passeada aqui pelo nosso momento na matéria. Isso é o pensamento quebrado.
Isso aqui vocês já tiveram acesso ao erudito? Isso aqui vai sair do erudito para vocês sabem como é que acessa então? Tem no Júpiter já. A matéria aqui, o professor Carlos Eduardo, matéria de Introdução à Economia. O objetivo desse curso é dar aos alunos uma visão inicial sobre o pensamento econômico. Há um espaço para discutir as premissas filosóficas e sociológicas que dão base à ciência econômica. E a gente vai discutir as três grandes correntes que são liberalismo, marxismo e keynesianismo. Tá? Além disso, o que mais que tem aqui? A gente vai discutir um pouco também os fundamentos da microeconomia, afinal a matéria é Introdução à Economia. A primeira discussão que a gente vai fazer vai ser uma introdução, onde a gente vai contemplar esses 4 pontos aqui. O que é economia? Se a economia é ciência econômica, qual é o escopo, ou seja, qual é o nosso material de trabalho, quais são os limites da nossa teoria econômica e da nossa ciência. Vamos fazer uma discussão inicial sobre o que é ortodoxia e heterodoxia. Talvez a gente discuta um pouco de mainstream também. Não se assustem se vocês não entenderem nada que eu estou falando, isso é normal. Existe um texto do Amartya Sen, não sei se alguém já leu, que fala dos dois desenvolvimentos paralelos da teoria econômica. Ele diz que ela nasceu, eu até trouxe o livro aqui, porque eu ia ler uma coisa, mas do Adam Smith, vocês devem conhecer, né? Essa vertente, ele era professor de princípios morais, e essa é a vertente chamada vertente moral. E depois, com o desenvolvimento da teoria econômica matematizada, como ela é hoje, que é uma crítica grande que nós fazemos, ela tem a vertente que é chamada de vertente engenheira. Existe inclusive engenharia financeira, coisas do tipo. Vamos discutir um pouquinho de ideologia, e aí depois a gente vai aprofundar essas discussões que foram todas pinçadas, e vamos fazer uma discussão de metodologia do método científico da ciência e da ciência econômica. Então, primeiro a gente vai entender o que é ciência, com um pouco mais de profundidade. As credenciais da ciência, o problema da indução e o empírico como critério de cientificidade. Existem vários métodos de se estudar. Existe o método hipotético dedutivo, existe o método indutivo, existe o empirismo. A gente vai discutir um pouco, entender como é que o David Ricardo foi quem introduziu o método hipotético dedutivo. A gente vai entender como que se deu o desenvolvimento da ciência, porque tem uma teoria que existem momentos onde a gente tem paradigmas, há uma revolução científica e esses momentos são, de novo, novos paradigmas. Como é que se dá esse desenvolvimento da ciência em si? Depois a gente vai fazer essa discussão na economia. E programas de pesquisa, como é que funciona a pesquisa, as teorias, como é que elas são difundidas pelo mundo, esse tipo de coisa. Depois a gente vai falar sobre o método da economia, falando de algumas escolas clássicas. A escola clássica, escolas clássicas no sentido de que existem várias, né? Existe a escola clássica, depois a escola histórica alemã. E aí depois vamos falar um pouquinho de economia como ciência da escassez. Alguém quando entrou aqui falou que a gente tinha recursos escassos, é verdade? Vocês podem ver que falta cadeira, né? Depois a gente vai fazer um debate de como que está o cenário atual do debate da ciência econômica pura, entendeu? Ciência aplicada. E aí a gente vai discutir de novo o que eu falei aqui, a ortodoxia, heterodoxia e mainstream. A gente vai discutir o que eu falei, a matematização e formalização da economia, que hoje em dia a matemática virou um fim auto-justificado em si mesmo. A gente entende que ela é uma ferramenta, uma coisa para auxiliar a gente. O pressuposto da racionalidade na economia, que é muito importante. E aí depois a gente vai entrar na introdução à economia como matéria de introdução à microeconomia. Isso aqui é matéria de microeconomia que vocês terão no segundo ano de sistema micro. Princípios básicos, os 10 princípios do Mankiw, que é este livro aqui também, que vocês terão que usar. Tá? Eu indico esse aqui, tem outros, tem Gregor Mankiw, esse é o Gregor Mankiw, tem o Paul Krugman, que também é bom. Esse livro aqui é bom, se vocês começarem agora. A gente vai discutir as coisas iniciais da teoria microeconômica, oferta e demanda, como é que constrói uma curva de oferta, como é que se dá o ajuste de quantidade de preço, que é elasticidade, estrutura, excedente produtor, excedente consumidor, teoria do bem-estar, como se desenvolve um processo produtivo, quem pega o resultado do processo produtivo, é mais o produtor, é mais o consumidor, essa economia está em bem-estar, como é que funciona? Depois a gente vai para a oferta, insumos e custos, que é a teoria da produção em si, e depois estrutura de mercado, discutir um pouco de oligopólio, monopólio, como pode ser perfeita. Depois a gente vai fazer uma introdução ao que o professor Carlos Eduardo chama de tríade econômica. São aquelas 3 correntes que eu falei para vocês. A gente vai ler, não sei se vai dar tempo de ler inteiro, Liberalismo Econômico da Escola Clássica, o Adam Smith, a crítica da economia política com Marx, e o Keynes e o receituário macroeconômico. Eu acho importante, eu já falei mal do comunismo, falei mal do pessoal da esquerda aqui. Por que tem Marx nesse programa? Existem 2 Karl Marx. Existe o Karl Marx cientista
ou hipoteticamente cientista, ele se denomina cientista, algumas correntes que acreditam nele, onde ele usa dialética, materialismo histórico, teoria de luta das classes, várias ferramentas que são entendidas como ferramentas científicas para fazer o trabalho de estudo do capitalismo. E existe um Marx panfletário, que é um Marx que vem citar os povos da Revolução. Não é esse Marx que nós vamos pegar um Marx cientista. Marx estudando criticamente o capitalismo e criticamente as formas, como ele diz, fetichizadas de se entender a economia. Aqui eu botei uma bibliografia, o professor pediu para fazer, eu fiz ontem à noite. Essa bibliografia está dividida por tópicos. Então, aqui vocês podem ver que nos capítulos que a gente vai ler tem pasta, ou erudito. Alguns textos serão disponibilizados no erudito. Outros vão estar na pasta. Vocês sabem onde é a Xerox. Só seguir aqui no final do corredor do FEA 1, vira à direita, antes de chegar ali no estacionamento de trás. Vocês cheguem lá, peçam a pasta 100, e aí vocês vão ver aqui o texto é do Rubem Alves. Rubem Alves, Filosofia da Ciência. Vocês procuram lá e pedem para xerocar, tá? E aí aqui a gente tem toda a bibliografia, tópico 1, tópico 2, tópico 3 e 4. O tópico 3 está aqui, e o tópico 4 está aqui. Eu coloquei a versão que é essa aqui, ó, Coleção dos Economistas, que é essa coleção aqui, porque a tradução é muito boa. Agora, se os senhores preferirem ler em original, se alguém souber ler alemão, quiser ler o Capital em alemão, quiser ler A Riqueza das Nações em inglês, eu até indico. Eu, quando estudei, eu li em alemão o Capital e li em inglês o Riqueza das Nações. A gente não perde muito, porque a tradução se perde muita coisa. E aqui eu coloquei uma bibliografia complementar. Eu acho que o único livro que eu indicaria de toda forma vocês terem esse Hunt, que é a História do Pensamento Econômico. Ele sistematiza em páginas de... Ele tem acho que mais 300, 400 páginas, não é muita coisa. 50, 60